Vamos em frente com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso. Lembrando a vocês que nós temos um canal direto de comunicação, é o nosso WhatsApp, 0 Operadora 11 99681 9742. Estamos aqui esperando o seu recadinho. Queda no preço das intervenções, a seção econômica e até facilidades de pagamento levaram a um grande aumento da procura por cirurgias plásticas aqui no Brasil, que rapidamente se tornou aí já o segundo colocado nesse quesito. Porém, esse aumento ele vem acompanhado de alguns problemas, hein? São médicos mal preparados, ou que não eram, inclusive, especialistas na área, que passaram a exercer, a praticar a cirurgia plástica. Sem contar os que aceitavam e até aceitam ainda a trabalhar em condições inadequadas. Que risco, hein, gente? É verdade. Cada procedimento, gente, cirúrgico, precisa ser feito com tempo, respeitando a singularidade de cada pessoa, algo que não combina com o volume de pacientes e prazos apertados. Como qualquer cirurgia, o paciente não está isento de risco. Tem seus prós e contras, riscos e benefícios que devem ser analisados junto ao médico. E para dar dicas de como atingir melhores resultados na cirurgia plástica, nós estamos recebendo o Dr. Gustavo Tillman. Tudo bem? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Gustavo, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui. Eu gostei desse termo que a Maria Cândida falou aqui, que não combina com prazos apertados, né? Vamos fazer um mutirão de cirurgia plástica. Exatamente. Aí, doutor Gustavo? Cirurgia plástica é uma cirurgia que deve ser feita com calma, com esmero, com inspiração, né? Sem pressa. O médico tem que estar totalmente atento, focado naquilo que ele está fazendo. Então, realmente, isso não combina com aquele porção de gente fazendo ao mesmo tempo. O médico querer fazer 10 cirurgias no dia, não dá certo. Então, um procedimento que foi feito para ser feito com capricho, com cuidado, né, para que tudo dê certo. E como atender essa demanda gigante de pessoas que querem fazer cirurgia plástica? Principalmente as mulheres. Tem homens também, cada vez mais, mas as mulheres, né, são campeãs. Os homens aumentaram a procura por esse tipo de procedimento, né? Eu diria que em torno de uns 30% da clientela é masculina e 70% é feminina, né? E realmente existe uma busca, em alguns casos, um pouco fantasiosa, sabe, de resultados. Eu estava conversando aqui antes de começar o programa da questão da internet, que hoje em dia é uma ferramenta fabulosa para um monte de coisas, mas que acaba, às vezes, atrapalhando a prática médica, porque as pessoas, as pacientes já chegam ao consultório com algumas informações distorcidas, mitos e coisas que atrapalham, né? Então, cada caso é um caso, tudo deve ser explicado. Como você disse aí no começo, é uma cirurgia que tem seus prós e contras, riscos e benefícios. Tudo isso tem que ser analisado com calma, com cuidado, para que a pessoa fique satisfeita, para que ela tenha uma expectativa real do que ela pode conseguir com aquele tratamento, né? E não uma fantasia, uma busca por uma coisa inatingível. Acho que o problema também de muito paciente que chega, né, ao profissional é o imediatismo. Ele quer a resposta já para amanhã. Exatamente. Ele entra na cirurgia hoje e amanhã já quer estar perfeito, já quer estar perfeito. Não é igual cortar o cabelo, né? Existe um pós-operatório, né? Existe uma preparação antes da cirurgia. A pessoa tem que ser preparada com exames pré-operatórios. Uma data marcada com calma, né? A equipe disponível para aquilo acontecer. Então, é um evento que não combina com pressa, com imediatismo, não. Combina com um bom planejamento. Agora, o doutor falou sobre exames preparatórios, é isso, né? Antes da cirurgia. Isso. Quer dizer que nem toda pessoa pode se submeter a uma cirurgia plástica? Não. Existem os... Sim, existem casos de pessoas... Grupos de risco. Porque se a pessoa que quer ser submetida a uma cirurgia, não é só plástica não, qualquer cirurgia, que não seja de urgência, né? Ela tem uma condição de saúde, por exemplo, um problema cardíaco sério, ou de pressão descontrolada, alguma coisa assim, ela não pode, ela estaria sendo submetida a um risco desnecessário naquele momento. Então, ela primeiro precisa ser tratada pelo cardiologista, pelo endocrinologista, quem quer que seja, para depois ela ser submetida. E existem ainda aquelas pacientes que não podem, infelizmente, realizar o procedimento cirúrgico. Quem que não pode, doutor? Olha, uma pessoa, por exemplo, que tenha tido um problema sério de coração, de infarto do miocárdio, né? Que é aquele, ou uma pessoa que tenha tido um derrame, que tenha chances grandes de ter novamente. São diversas situações que a pessoa está ali, né, no limite, que qualquer descompensação, tanto emocional como física, porque a cirurgia ela é um
traumatismo, né? A pessoa, é um evento estressante. Então, ela está tão próxima daquilo que a cirurgia pode não ser bem-vinda. Então, realmente, é raro isso acontecer, viu? Do médico dizendo, você não pode operar. Isso é raro, mas existem situações. Fora as situações que a gente também não opera por questões emocionais e psicológicas. Como assim? Porque a pessoa se demonstra no momento da consulta com uma expectativa de uma situação que você já sabe, que o médico já sabe que é inatingível. Então, pela honestidade, pela ética, você diz, não, você não deve fazer uma cirurgia dessa, porque o que você está procurando não é possível, né? Então, ela não vai ficar satisfeita e a cirurgia não vai ter a finalidade. Né? Quais são os procedimentos aí que são os campeões, doutor? Nas mulheres e depois também nos homens? Olha, nas mulheres ainda o procedimento campeão é o aumento de seios. Isso é uma febre, né? Mas a lipoaspiração também é uma cirurgia bastante procurada, cirurgias de face, de rejuvenescimento, cirurgias de nariz, acho que seriam essas as mais procuradas nas mulheres. Nos homens, eu diria que a lipoaspiração é o primeiro. Na barriga, né? Na barriga, no abdômen, nas costas, né? Os homens também se incomodam muito com aqueles pneuzinhos que ficam do lado ali, né? Na cintura. E cirurgia de nariz também, faço bastante em homens, né? Essa lipo na barriga, no abdômen, resolve para o homem? Resolve, porque, claro que a gente não está falando daquele homem excessivamente obeso, que toma cerveja 4 vezes na semana, não. A gente está falando de um homem que está ali um pouquinho acima do peso, mas ele tem uma gordura localizada, que eu escuto muito que nem com reza brava sai, né? Eles falam, a gente faz academia, a gente tenta de tudo, dieta e não sai, não adianta que isso aqui está comigo, já tem anos, né? Então, aquela gordura a gente consegue retirar na lipoaspiração e ela não volta. Se o homem, no caso, mantiver bons hábitos, continuar com o peso que ele tem, atividade física, a gordura não volta mais não, é um resultado definitivo. E ficam muito felizes. Nesse caso, então, vai depender do pós-operatório, né, e do comportamento que a pessoa vai ter pós-cirurgia. Isso é fundamental. É muito importante a questão dos hábitos, né? Porque não adianta o paciente depositar todas as fichas na mão do médico e aí não queria mais saber de se alimentar bem, de fazer uma atividade física, né? Outro dia eu escutei uma história de uma paciente minha que ia agendar uma lipoaspiração. Ela falou, então agora é bom que eu vou poder comer à vontade até o dia da cirurgia. Eu falei, não vai poder, senão você vai estar indo contra o que a gente está, né? É um trabalho de equipe, digamos assim, eu e o paciente, né? Então o paciente realmente precisa entender que aquele hábito dele alimentar está errado, que ele precisa de uma atividade física para manutenção do resultado. Até porque ele tem um investimento financeiro nisso. Né? Exatamente. Então tem que valer a pena. Não é barato, né? É um investimento financeiro, é uma cirurgia que tem risco, é um pós-operatório, que tem que fazer drenagem, que fica roxo, que fica dolorido. Isso tem que valer a pena. Né? Então é uma mudança corporal de equipe. Eu sempre falo, a parte do médico é a principal, mas tem também não adianta achar que o médico faz tudo e a pessoa vai continuar, né, tendo maus hábitos, que daí não dá certo. Doutor, sobre lipoaspiração, a gente ainda vê, né, Rafael, pessoas que morrem por causa de lipoaspiração. Lamentavelmente. Né? Por causa de médicos, às vezes nem médicos, né? Pessoas incompetentes que fazem em locais que a gente nem sabe aonde é. Né? A lipoaspiração é segura quando é feita? A lipoaspiração, assim como todas as outras cirurgias plásticas, são cirurgias muito seguras, desde que feito da maneira correta. Claro que sempre tem um risco, nada é risco zero. Né? Até para fazer um tratamento dentário existe risco, não existe risco zero. Mas é uma cirurgia muito segura. Como minimizar esse risco? Né? Que eu acho que é a pergunta principal. Em primeiro lugar, a lipoaspiração deve ser feita pelo cirurgião plástico especialista. Né? Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, existem médicos que não são especialistas nisso, que fazem lipoaspiração. Na grande maioria das vezes até dá certo, tem muitas bem-sucedidas, mas o risco já começa a aumentar mais. Claro. É a mesma coisa eu, como cirurgião plástico, decidi que amanhã eu vou fazer cirurgia cardíaca. Eu não estou preparado para isso. Né? Então, quem deve fazer lipoaspiração é o cirurgião plástico. Segundo lugar, a cirurgia de lipoaspiração, como qualquer outra, deve ser feita em ambiente hospitalar.
Então a gente sabe que existem situações das pessoas fazerem lipoaspiração em consultórios, em clínicas mais ou menos aparelhadas e tal, que também muitas dão certo, mas a chance de acontecer por exemplo, a pessoa pode ter uma alergia, pode ter um inconveniente qualquer, que ela precisa de uma estrutura hospitalar adequada. Se ela está no hospital, ela vai bem. Se está num lugar que está um ambiente mais precário, ela pode ter um problema maior, né? Uma outra coisa importante em lipoaspiração. Lipoaspiração não é uma cirurgia para emagrecimento. Isso é uma ideia que muita gente tem e é totalmente equivocada. Lipoaspiração é uma cirurgia de contorno corporal, de diminuir medidas e tirar excessos. Existe uma normatização do Conselho Federal de Medicina que diz que numa lipoaspiração o médico, o cirurgião, pode retirar no máximo 7% do peso da pessoa em litros. Por exemplo, uma pessoa que tem 70 quilos dá aproximadamente 4,9 litros de gordura. Então, se o médico, ao invés de tirar os 4,9 litros, ele tira 12, ele está já abusando demais. Já está abusando. Então, aí soma. Faz cirurgia em lugar despreparado, com médico despreparado, quer fazer cirurgia em pessoa que é gorda. Então, aí já começa a ir por uma área de risco, que normalmente, quando os problemas acontecem, são assim. Os melhores resultados são obtidos de acordo com a época do ano, doutor? Nos meses mais frios, por exemplo, não, os que a gente vive eu não agora? diria melhores resultados, não. Eu diria conforto pós-operatório. Porque no inverno incha menos, aquela cinta que tem que usar, ela é meio quente, então no inverno é mais confortável. A recuperação ela tende a ser mais facilitada, mas o resultado é igual. Seja para lipo, qualquer outro procedimento? Qualquer coisa. Então agora a gente está vivendo a Operação Verão, seria isso? Exatamente. Hoje, no mês de julho, tradicionalmente é o mês que mais procura cirurgia plástica, por isso que eu acabei de dizer, e também por ser férias escolares, as mães têm mais tempo para estar prontas já porque tem que ficar aí uns 60, dependendo, dias sem sol. Aí quando começar a esquentar, ela já está... Depende do procedimento que vai ser realizado, nesse caso, então, né? Isso é fundamental. Depende do procedimento. Mas, normalmente, é a época melhor para cirurgias maiores, né? Porque tem mulheres que querem fazer já o seio, né? Com o abdômen. Essa é uma dúvida que eu tenho. Dá para fazer quantas cirurgias juntas? Isso não existe uma receita para isso. É uma questão de muito bom senso do cirurgião com a paciente. Por exemplo, uma pessoa que é magra e que vai fazer uma cirurgia de seio com o abdômen, que ela vai praticamente erguer os seios, retirar um pouco de gordura, ela pode fazer 2, 3 procedimentos associados sem problema nenhum. Agora, uma pessoa que já é mais gordinha, né, ou bem gorda, aí já a soma desses procedimentos já começa a aumentar um pouco o risco, porque sempre tem um sangramento, a pessoa fica com um pouco de anemia no pós-operatório, então acaba se tornando uma cirurgia maior. É diferente fazer uma cirurgia de abdômen numa mulher de 60 quilos de uma de 100, né? Então, a cirurgia é bem maior na outra. Então, na segunda, a gente deve evitar de fazer uma coisa associada. Tá, mas, doutor, muita cirurgia plástica, ela vem depois de uma bariátrica, por exemplo, né? Justamente para tirar aquele excesso de pele que fica. Pele. Seria isso? Aí sim, olha, eu fico super feliz quando chego essas pacientes pós-bariátricas no consultório, porque eu acho que a cirurgia plástica acaba sendo um prêmio para elas, né? Porque elas já fizeram a parte mais difícil, né? Que é perder 60 quilos com a cirurgia, e dieta, e vitamina, tudo. E realmente sobra pele para todo lado, é braço. Tá, mas então, nesse caso, qual que é o limite? Porque aí tem no braço, de repente tem na papada, aí tem no abdômen, nas pernas. Eu diria que o que restringe mais a soma dos procedimentos em si é a questão de anemia. A gente sabe que o pós-bariátrico ele tem uma tendência a ter um certo tipo de anemia quando mexe no estômago, né? Então, se ele o paciente ele está bem equilibrado, ele não tem anemia, a gente pode fazer 3 procedimentos associados, não tem problema nenhum, né? Agora, depende do caso, né? Tem, por exemplo, paciente que não come carne, que é vegetariano, daí você já tem que diminuir, porque tem que pensar no pós-operatório, na recuperação, tem que ver, o cirurgião tem que ver como está o nível de proteína do paciente que vai ser operado. Então, cada caso é um caso, mas é possível se fazer cirurgia associada. Qual que é essa relação entre proteína? A proteína está diretamente relacionada à cicatrização. Quem tem proteína baixa não cicatriza direito. Perfeito. Então faz aquele monte de cirurgia e abre ponto, tudo. Então não é bom. De alguma forma vocês orientam a suprir essa carência de proteína? Sim, o ideal seria isso? Exatamente. Isso antes da cirurgia. O pós-bariátrico é importante que ele tenha até um acompanhamento de nutricionista. Porque dependendo do tipo de cirurgia gástrica do estômago, né, que é feita,
ele perde uma parte do estômago que absorve um tipo de vitamina e tal, que ele fica carente. Então ele precisa de reposição, ele precisa de um acompanhamento de um nutricionista. Geralmente essas pessoas têm acompanhamento de Geralmente nutricionista, né? tem. Desde a operação até... Geralmente tem. Porque não adianta ficar magro sem saúde, né? Ficar magro, mas com as vitaminas, tudo um dia. Olha, tem gente que faz bariátrica que inclusive engorda tudo de novo. Engorda novamente, justamente porque não respeita esse pós-operatório, né? Os seus hábitos alimentares acabam modificando, né? Isso é verdade. Exatamente. Se você tem perguntas, 0 operadora 11 99681 9742. Hoje nós estamos falando então sobre como obter os melhores resultados após uma cirurgia plástica nesse Brasil aí, né? Quase campeão, né? A gente é segundo colocado. Segundo colocado, né? Não duvido não que logo Estados a gente Unidos vai passar. são o primeiro. Eu acho que os Estados Unidos ainda são o primeiro por uma questão financeira. Se fosse por vaidade, acho que a brasileira ainda é mais vaidosa. Mais vaidosa ainda. Sabe que quando eu fui para a Ásia, Tailândia, por exemplo, as pessoas iam fazendo as Filipinas, pegam um feriado e vão fazer em alguns locais onde fazem melhor, ou a cirurgia é mais aceita, enfim. As pessoas têm esse costume lá na Ásia. Aqui no Brasil também. Muita gente de fora vem operar aqui. O Brasil se tornou uma referência mundial de cirurgia plástica, principalmente por tudo que representou o Dr. Ives Pitangui, né? Que foi o precursor, o pioneiro. Então, o Brasil tem um nome, uma tradição de cirurgia plástica internacional muito grande. Então, a gente recebe aqui pessoas da Europa, até dos Estados Unidos, em todos os lugares para fazer cirurgia plástica, porque confiam-nos. E porque os cirurgiões brasileiros estão sempre com a mão na massa. Então já estão, ao contrário de alguns países que a cultura estética é baixa, que o cirurgião faz uma cirurgia ali, outra aqui, então ele não tem tanta prática. E aqui no Brasil não, existe... O tempo todo, né? O país da sedução. Não para. Verdade. Doutor Gustavo, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Obrigada, viu? Volte sempre. Fica aí o alerta para você, né? Cuidado, hein, com o profissional que você está buscando. Nada de buscar clínica clandestina por aí, não, pelo amor de Deus, né? É claro, né, doutor? O importante é, quando a pessoa vai procurar fazer uma cirurgia plástica, ela se informar se o médico é realmente cirurgião plástico ou não. Muito bom. Ela pode procurar saber disso no site do Conselho Regional de Medicina, no CRM, e no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Era só colocar o nome do médico lá, que vai aparecer se ele é cirurgião plástico, se não é. Aí a pessoa, pelo menos, ela já sabe... Quantos procedimentos ele já realizou naquela área que a pessoa busca? Não, isso não. Mas pelo menos vai dizer se ele, de fato, é um cirurgião especializado, bem formado, se ele está apto a fazer aquilo ou não. Isso já é um grande passo. Informação. E é bom também ter uma indicação, né? Uma pessoa que fez, que conhece. Isso aí para tudo na vida, né? Tá certo, então, doutor. Mais uma vez, obrigado então pela presença. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre dúvidas que nós temos sobre a saúde bucal. O cirurgião dentista Silvio Simeone Neto está com a gente e vai falar sobre isso. Tudo Posso já volta, gente.